Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos gravar mais uma videoaula. E a nossa videoaula hoje será sobre a Revolução Socialista na Rússia, terceira parte. Nós vamos fazer, através desta videoaula, um estudo de caso. O que é um estudo de caso? O estudo de caso é quando nós vamos conhecer a Revolução através de um personagem que viveu essa revolução, que participou dessa revolução, que era um dos líderes dessa revolução. Nós vamos, através deste estudo de caso, perceber o que ele pensava naquele momento em que a Revolução Socialista aconteceu, quais eram seus desejos, quais eram as suas ambições, quais eram os seus projetos. É como se você fizesse uma viagem para a Rússia lá em 1917 e pudesse ouvir alguém que estava lá contando para você como foi. Vamos compartilhar a nossa lição e vocês vão poder acompanhar, então, este relato. Este relato também, para aqueles que estão na plataforma, está lá na situação de aprendizagem dessa semana, ou para aqueles que receberam em suas casas a atividade também está na atividade que foi enviada. Esta é a entrevista com o líder da Revolução Russa. Quem fez esta entrevista? Então, a primeira coisa que nós temos que identificar nesse texto é quem fez a entrevista. Quem a fez é um norte-americano chamado John Reed. Percebam que os americanos eles não compartilhavam e nem compactuavam com os ideais socialistas que estavam sendo implantados na Rússia. A ideologia que norteou o país dos Estados Unidos e os norte-americanos sempre foi o capitalismo e não o socialismo. Pois bem, um jornalista, portanto, dos Estados Unidos, capitalista, está na Rússia para entrevistar um líder socialista. E está na Rússia para acompanhar o movimento socialista que estava ocorrendo. E há uma informação interessante sobre esse jornalista, que ele teve uma carreira curta, mas bem significativa. Por quê? Porque ele acompanhou os principais conflitos que marcaram o início do século XXI. Ele acompanhou a Revolução Camponesa no México, ele partiu para a Europa como correspondente de guerra na Primeira Guerra Mundial, e em 1917 ele é atraído pelo processo revolucionário que estava ocorrendo na Rússia, a Revolução Socialista na Rússia, ele embarcou para a Rússia, a tempo de presenciar a queda do governo provisório. Lembre-se que era um governo provisório liderado pelos mencheviques e a tomada de poder pelos bolcheviques. Aqui está a razão pela qual se afirma que a sua carreira é curta. Ele morreu de tifo em 1920, portanto, 3 anos após ter feito esta entrevista. E essa entrevista está descrita neste texto aqui abaixo. Primeira parte, ele vai nos dar informações sobre o contexto em que se deu a entrevista. Então, nós temos aqui uma informação cronológica, ou seja, uma informação que situa essa entrevista no tempo. Ela ocorreu no dia 7 de novembro de 1917. A segunda informação que ele nos dá é o local, Smolny. A terceira informação que ele nos dá é que neste local se reuniu o Estado-Maior da Revolução. Outros detalhes são detalhes temporais e detalhes territoriais. Ele afirma que a fachada deste local estava toda iluminada. Desculpem. Mas, contrastando com essa fachada iluminada, que era o local da reunião do Estado-Maior da Revolução, as ruas estavam mergulhadas na escuridão. E destas ruas mergulhadas na escuridão, sombras apareciam de forma imprecisa, movendo-se com precipitação. Veja que
era um cenário de anormalidade. As pessoas iam e vinham e havia precipitação, ou seja, as pessoas não faziam a rota planejada, elas não estavam calmas, elas não estavam tranquilas, havia um clima de agitação no ar. E não só de agitação. Por quê? Porque canhões e metralhadoras estavam postados dos dois lados da estrada e à mostra. Isso indica que aquele momento era um momento de guerra, de conflito, era um momento revolucionário, um momento em que, através das armas, os socialistas estavam impondo o seu sistema sobre toda a Rússia. E ele prossegue dizendo que reinava uma febril agitação. E aí ele passa a descrever como eram aquelas pessoas. Operários, com blusas e gorros de pele negra, muitos trazendo fuzil ao ombro, ou soldados com pesados capotes cor de terra e com chapka, que era o gorro de pele cinzenta achatado na parte mais alta. Neste grupo, ele percebeu que alguns eram chefes, e estes corriam rodeados por grupos de camaradas, e essa expressão camaradas é uma expressão com a qual os socialistas se identificam, com a qual as pessoas de esquerda se identificam. Se você observar alguns líderes políticos de esquerda no Brasil, até hoje eles ainda usam esta nomenclatura interessante chamada camaradas. Todos estavam agitados, todos falavam ao mesmo tempo, com ansiedade estampada na fisionomia. Veja que aqui ele vai falar que eles estavam movendo-se com precipitação. Aqui ele vai falar que eles estavam ansiosos. É lógico. Todos eles haviam saído da zona de segurança, e o clima era de ebulição, efervescência, era de um conflito, de uma guerra, de uma revolução. Era um momento revolucionário. E estava acabando uma sessão do Soviete de Petrogrado. Foi um dos principais sovietes que agitaram a Revolução Socialista na Rússia. Quem é o entrevistado de John Reed? O entrevistado é Kamenev. Então, este é um dos principais líderes que foi entrevistado aqui pelo John Reed. Então, até aqui nós mostramos o contexto, nós mostramos quem foi o jornalista, mostramos quem foi o entrevistado, nós identificamos que o clima era de agitação, de efervescência, de reboliço, era um momento que as pessoas agiam precipitadamente e estavam todas ansiosas. E este entrevistado, então, ele vai dar-nos algumas informações muito importantes. E, através dessa aula, você vai aprender como identificar numa entrevista informações históricas. Então, o Soviete dos Deputados, Operários e Soldados de Petrogrado saúda a Revolução Vitoriosa do proletariado e da guarnição de Petrogrado. Quem é o proletariado? Eram os operários das fábricas. A guarnição de Petrogrado eram soldados que estavam nesse soviete, o Soviete de Petrogrado. O que esse soviete declara nesse momento? Que está firmemente convencido que o governo soviético, e aqui ele vai citar duas classes ativas na Revolução, os operários e os camponeses, que vai ser criado pela Revolução e que assegura aliança entre o proletariado das cidades e das massas, mais uma vez ele repete, o proletariado da cidade e das massas camponesas pobres, estará no caminho que conduz ao socialismo. O que Kamenev está dizendo neste momento? Que duas classes sociais se uniram lá na Rússia, os operários e os camponeses, os operários das cidades e as massas camponesas pobres, e estas massas, juntamente com soldados armados, estavam implantando na Rússia o socialismo. Só lembrando vocês o que é socialismo mesmo. O socialismo é um sistema político, ideológico e econômico em que o Estado passa a controlar toda a economia, em que o Estado passa a ser dono de todos os meios de produção,
em que todas as pessoas passam a ser funcionários do Estado e o que produzem, produzem para o Estado, em que o Estado banca as necessidades de educação, saúde e de subsistência das pessoas, em que não existem mais, teoricamente, guarde bem essa palavra, teoricamente, não existem mais ricos, não existem mais pobres, todas as pessoas estão no mesmo nível social. Assim como não existe também propriedade privada. E olha que interessante, a esperança deste homem que estava sendo entrevistado. O socialismo é a única maneira de eliminar para sempre a crise, a miséria e os terríveis horrores da guerra. Será que o socialismo é a única maneira de eliminar para sempre a crise, a miséria e os terríveis horrores da guerra? Se você pensa como ele, eu convido você a estudar um pouquinho sobre Cuba, sobre a Venezuela, sobre a Coreia do Norte. Ainda que a Coreia do Norte ela demonstre uma aparente prosperidade, né? Poderio bélico, poderio militar muito grande. Convido você a analisar a China, que é o único país socialista que aparentemente dá certo, onde há uma economia muito forte, onde há desenvolvimento tecnológico muito forte, onde há uma manifestação de exuberância econômica muito forte. Porém, é um país que é totalmente controlado pelo governo, cujas liberdades individuais são totalmente controladas pelo governo, onde o direito de ir e vir é totalmente controlado pelo governo e onde o direito de produzir é totalmente controlado pelo governo. Enfim, a esperança de que o socialismo elimine para sempre a crise e a miséria não parece historicamente ter sido uma esperança que se concretizou. Muito bem. O que este novo governo operário e camponês vai apresentar a todos os países beligerantes? E aqui está uma palavra que talvez você não conheça. O que é um país beligerante? É um país que está em guerra. Então, este novo governo, instalado na Rússia, vai propor a todos os países que estavam em guerra uma paz democrática e justa. Ou seja, a Rússia, a partir deste momento, ela vai pretender sair da Primeira Guerra Mundial. E aqui você vai conhecer algumas evidências no discurso deste entrevistado do que era o socialismo na Rússia. Bom, ele afirma que ela vai suprimir. O que significa a palavra suprimir? Ela vai acabar imediatamente com a grande propriedade senhorial da terra. Ou seja, os grandes proprietários de terra, eles teriam suas terras confiscadas, eles perderiam estas terras. E elas seriam entregues a quem? Elas seriam entregues aos camponeses, que é o que está sendo dito aqui nesta segunda parte. Um outro ponto que seria levado a efeito por esta revolução: estabelecer o controle operário sobre a produção e a divisão de produtos manufaturados, ou seja, os operários seriam elevados ao nível de liderança lá na União Soviética. Vai instaurar simultaneamente o controle de todos os bancos, ou seja, os bancos também não seriam mais de propriedade privada, senão de propriedade estatal. E seriam controlados também pelo Partido Socialista, que estava subindo ao poder. Tudo isto seria transformado em monopólio do Estado, ou seja, o Estado passaria a ser superpoderoso, detentor de todos os meios de produção, detentor de todas as formas de geração de riqueza. Muito bem. Havia um convite, obviamente, porque a Revolução estava começando, para que os operários e soldados de Petrogrado, juntamente com todos os operários de todos os países da Rússia, se colocassem com toda a energia e a maior abnegação a serviço da Revolução Operária Camponesa. Ou seja, era um chamado à unidade. Eles queriam que todos na Rússia se unissem a esta causa.
Muito bem. O soviético igualmente está seguro de que o proletariado dos países da Europa Ocidental auxiliará o proletariado russo na transformação socialista da Rússia. Ou seja, eles estavam convictos de que a revolução de fato se espalharia pela Rússia inteira e não ficaria só em Petrogrado, como estava ocorrendo no momento dessa entrevista. E olha a aspiração, olha o desejo, a vitória completa e definitiva do socialismo no mundo. Por muito tempo, a Rússia tentou exportar o socialismo para outros países do mundo. E diversos outros países aderiram ao socialismo, dentre eles, aqui na América, Cuba, e mais recentemente a Venezuela. Interessante pensar que o socialismo deixou de existir na própria Rússia, mas ele continua ainda a ser uma propaganda, até certo ponto, chamativa para diversos países nos dias atuais. Por exemplo, Bolívia, Venezuela, a própria Argentina, elas se aproximam bastante do socialismo. E há quem diga que há também uma aspiração, um desejo de que o socialismo seja implantado no Brasil através dos partidos de esquerda que desejam subir ao poder nas eleições que ocorrerão. Muito bem. O entrevistado John Reddy pergunta, então, a Kamenev: você acha, então, que a partida está ganha, que a Rússia já é um país socialista? E ele diz: ainda há muita coisa por fazer, muita mesmo. Bom, depois dessa entrevista, a Revolução Socialista se consolidou na Rússia e toda a Rússia experimentou, por muito tempo, o socialismo. Ele só veio a cair com Gorbachev, né, em 1982, quando ele começou a abrir a Rússia ao capitalismo. Deste estudo de caso, algumas perguntas que nós estamos propondo para vocês. Então, a primeira pergunta: conforme a entrevista de Kamenev, duas classes sociais entrariam em aliança para implantar o socialismo na Rússia. Quais seriam essas classes sociais que unidas implantariam o socialismo na Rússia? Vocês já observou no texto quais eram essas duas classes sociais. Podemos dar um spoiler aqui: essas duas classes sociais eram os proletários urbanos, ou seja, os operários das fábricas urbanos, e também as massas camponesas pobres. Aqui há um estudo de imagem. O socialismo é a única maneira de eliminar para sempre a crise, a miséria e os terríveis horrores da guerra. Foi uma das afirmações de Kamenev. Aí eu convido vocês a observarem esta foto. Esta foto é uma foto da Venezuela, um país socialista. Ela foi tirada no ano de 2020, portanto é bem recente. Segundo esta imagem, de fato, o socialismo ele eliminou a crise e a miséria? Observem a foto em todos os seus detalhes e, então, responda essa pergunta de acordo com o que você acha. Mas não é responder só sim ou não, porque eu estou perguntando aqui por que você respondeu sim ou por que você respondeu não. Justifique a sua resposta. Aqui, como nós já apresentamos de outra vez, uma pergunta composta. As propostas apresentadas pelo governo operário e camponês pretendiam obter uma paz democrática, justa saída da Primeira Guerra Mundial, suprimir imediatamente a grande propriedade senhorial de terra, entregar a terra aos camponeses, estabelecer o controle operário sobre a produção e a divisão de produtos manufaturados, instalar o controle de todos os bancos que serão transformados em monopólio do Estado. Desses itens, quais vocês acham que estão certos? Pode, no seu caderno, fazer um certinho os itens que vocês acham que estão certos, depois procura a alternativa que corresponda à sua resposta. E aqui, retire uma parte do texto e comprove que os revolucionários da Rússia pretendiam espalhar a revolução para outras partes do mundo. Então, se você observar no texto, há, na entrevista de Kamenev, uma frase em que ele diz que a revolução não era para ficar só na Rússia, né? Que essa revolução deveria alcançar todo mundo. Descubra isso no texto e cite aqui nesse espaço, para quem está fazendo a impressa, ou
lá na plataforma, cite qual é essa frase. Uma dica, pessoal, quando você vai citar uma frase, abra aspas, sabe o que são aspas, né? Os dois pontinhos assim. Cita a frase e fecha aspas, para ficar certinho, conforme deve ser, segundo as normas corretas. Estou à disposição, o que precisarem de mim, é só me procurar. Nesta aula, nós falamos bastante, porque era uma descrição de uma entrevista, para que vocês possam observar como uma entrevista também é um relato histórico, como uma entrevista também é uma fonte histórica. E como é possível tirar uma série de informações de uma entrevista. Certo? Agora, que tal vocês? Não é tarefa, certo? Vocês não precisam fazer isso para me entregar, nem para dar nota, mas se quiserem e puderem fazer e me contar depois, vai ser muito interessante. Que tal você perguntar para o seu avô ou a sua avó, ou seu bisavô e sua bisavó, se você ainda os tiver, o que eles acham do comunismo? Faça essa pergunta. E se alguém do grupo ou dos meus alunos aqui do nono A, B ou C fizer, conta para mim. Me chama lá no WhatsApp e conta para mim. Tá certo? Pessoal, um grande abraço. Fique com Deus. Se cuidem. Deus abençoe vocês.